Estamos aqui diante dessa maquete do Senado Federal, porque essa semana inicia-se o processo do julgamento final da presidente Dilma Rousseff. Também essa semana, provavelmente, vai se intensificar a discussão da relação do governo com o PSDB em torno das medidas de ajuste fiscal. Helena Chagas, como é que você avalia esses acontecimentos? Olha, eu acho que vai ser uma semana bastante movimentada, sobretudo pelo impeachment, embora já se tenha uma previsão muito clara do desfecho do impeachment, não é todo dia que você tem o julgamento de uma presidente da República pelo plenário do Senado. Então, na medida em que é previsível o resultado, mas é imprevisível o clima, o rito, como será, ela decidiu vir pessoalmente se defender, o que é um ato de coragem, né? E como será ela, olho no olho aí, com ex-ministros, ex-aliados, adversários? Vai ser muito curioso você ver os ex-ministros, como eles vão se comportar. Você vê, por exemplo, Fernando Bezerra Coelho, que tem agora sido duro para burro, antes era um defensor, não é? O Jucá, que é o maior articulador, como é que eles, pessoalmente, olhando para ela, vão se O Edson Lobão, o Eduardo Braga, isso é verdade, ela pode criar esse constrangimento. Agora, nós estamos numa casa de profissionais, inclusive, de debate. Tem gente que você tem uma oposição que nunca foi aliado a ela, que pode, se ela partir com um discurso tipo assim, vocês são golpistas, vocês são isso, ela pode não se dar bem. Quem você apostaria que viria com um discurso mais duro? Eu acho que tem um discurso assim, você tem algumas pessoas que têm se destacado aqui nessa discussão do impeachment, curiosamente, não é nem por ser mais oposição, por ser isso, por aquilo, é pelo senso de oportunidade de falar. O Magno Malta é um deles. Não é só senso de oportunidade. Às vezes é pela... Vamos falar em oportunismo mesmo, pela grosseria também. Ele fala baixaria. Mas ele chega, ele já disse que vai partir e dizer o seguinte, pegar ela na mentira, entendeu? Vai tentar pegar ela na mentira. Então ela... Outro grosseiro é o Caiado, vai vir. O Caiado... Mas pode vir um fato novo, digamos, a presidente vem aqui, faz uma revelação nova sobre esse processo. Eu acho que não, até porque esse processo, há quanto tempo vocês não ouvem falar a palavra pedalada? Esse processo não é, porque ela não está sendo caçada por causa da pedalada, ela está sendo caçada por motivos políticos. Conjunto da obra. Pelo conjunto da obra, como se diz. Então, eu acho que o julgamento não vai discutir questões técnicas de pedalada, de liberação orçamentária. Eles vão lavar a roupa suja política. Não, eu acho que não será. Eu acho que vai ter um interessantíssimo espetáculo de lavação de roupa política. Eu acho que vai ser bom para nós da imprensa tentar notícia. Agora, Ivanildo, respondendo a sua pergunta, ela não tem mais nada de novo para falar. Ela, por exemplo, ela passou semanas e semanas enrolando aí, que ia lançar uma carta, essa carta de despedida dela. O senhor não lembra que a gente nem ia falar dessa carta aqui hoje, né? Porque essa carta ela bem passou assim. Então, você viu o Otto, esqueci. Alencar. O Otto Alencar, que era voto dela, disse que essa carta não tem o menor valor. Olha, eu acho que ninguém tem mais nada novo para falar nesse julgamento. Mas eu acho que a gente tem que contar sempre com aquele imponderável e com o fator humano, né? Não é só o fator profissional. Vocês vão ter uma presidente que está sendo caçada dentro de um plenário com um monte de gente que está caçando. Segunda-feira, quando ela vier aqui, que vai ser os quente mesmo. Eu quero uma pergunta para você fazer para o Brito. Vamos olhar um pouquinho para o futuro. Qual a visão que você tem das relações dos tucanos com o governo? Eu acho que nesse caso aí a gente está diante de um caso de excesso de velocidade, né? Porque esse processo de impeachment vem antes de tudo, isso é uma viagem de muitas paradas. Eu acho que esse é um stop que existe, tanto que os tucanos estão colocando, mas antes disso você tem o próprio impeachment aqui, não é? E sobre como pode ser essa sessão com a presença da presidente Dilma, é aquela velha história, pode acontecer tudo, inclusive o nada. O nada Agora, nenhuma novidade, mas pode acontecer o que muita gente não está considerando, inclusive o tudo. O que é o tudo? Uma renúncia. Pode. E ela pode também aproveitar esse espaço. Eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser um momento ali que a história vai ficar para agora, respondendo um pouco aqui ao André, eu acho que o relacionamento do PSDB com o PMDB, passada a votação do impeachment, tende a ser conturbado, cada vez mais conturbado.
cada vez mais. Eu acho que o PSDB vai porque a questão é poder. cobrar medidas Já fiscais. estão falando agora até que o ministro da Justiça está querendo ser candidato lá em São Paulo. Aí os tucanos já começam a olhar ele atravessar. Eu acho que isso aí, esse pessoal que fica brigando desde já para o fulaninho, o beltraninho ser candidato, não ser candidato em 2018, eu acho que isso é uma pobreza de pensamento, de visão tremenda. Eu faço minhas as palavras do canoísta, do Isaquias, que já ganhou 2 medalhas na Olimpíada, que ele deu uma entrevista e ele disse bem assim, esse pessoal precisa parar de brigar entre si e olhar para o Brasil. É isso aí, minha gente. Eu acho que o PSDB... Chega de mimimi. Helena, é exatamente isso. O que está acontecendo é o seguinte, é a espuma de ser. E agora, o que acontece, especialmente entre PMDB e PSDB? Eles são fruto do mesmo DNA, né, gente? Eles brigam entre si, mas eu estou dizendo o seguinte, eles vão continuar brigando, mas vão continuar se compondo. Eu acho que isso aí, todo governo, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá. No início do governo do PSDB, se dizia que o PSDB e o PT eram do mesmo DNA. Você lembra? Pois é, mas... E que estavam fadados a ficar juntos, Eu porque acho eram que, sociais-democratas. infelizmente, nesse momento, 2016, todos os partidos que aí estão são do mesmo DNA, porque eles ficaram todos iguais, né? Claro. Se não nasceram da mesma matriz, eles se aproximaram e todo Esse mundo tipo hoje é de igual. discussão vai haver em qualquer governo. Valéria, e a economia aí? Como é que está aí a sua previsão aí? A minha previsão? Dias? Então, eu quero voltar para a discussão do PMDB com o PSDB. Na verdade, a questão de fundo, que apareceu nessa semana, é o PSDB querendo marcar a posição de que o atual governo, embora diz que está comprometido com o ajuste fiscal, etc., continua abrindo as torneiras, continua gastando. O PSDB quer uma posição mais firme do governo em relação às medidas de fato que vão ser tomadas, porque essas não são suficientes para botar a economia em dia. Então, acho que isso o partido está marcando posição e vai cobrar do governo a partir de setembro. E eu bem entendi da matéria, inclusive, do Andrei, que teve um jantar na casa do Temer, do pessoal do PSDB. O Temer sinalizou nesse sentido, falou, olha, pessoal, espera setembro, coisas vão acontecer. O PSDB está vocalizando ali uma preocupação que é de praticamente todo o empresariado, do PIB, que apoiou o Temer, que apoia o Temer, né? É a dúvida se ele vai ter ou não coragem para tomar as medidas duras ou se ele vai continuar cedendo às pressões políticas. Agora, eu acho também, Ivani, que o problema do PSDB não é só isso. O problema do PSDB é aquela coisinha mesmo de 2018. Eles querem que o Temer tome as medidas duras, mas não leve os louros para isso, nem ele, nem Então o tem que ter a Meirelles. garantia de que ele não vai ser candidato. Então tem que ter a garantia que eles não vão ser candidatos, porque se o negócio der certo, eles vão e pegam. Quer dizer, isso aí não... Tem um dirigente do PMDB Não é o que diz o melhor. seguinte, eles estão querendo pegar a batata safra com a nossa mão. Exatamente. Agora- Eles estão querendo fazer o ninho à custa do PMDB. E o PMDB, se der certo tudo isso, essa coisa arada toda, que eu não sei se dá, você não acha que o PMDB não vai ter um candidato a presidente? Mas Seja o Temer- Temer, seja o Mas Meirelles, o Temer seja qualquer está pessoa. na lei do ficha limpa. Mas Foi- isso aí é ficha recorre suja. ao Gilmar Mendes. Aliás, o recorre Gilmar já começou a falar mal da lei do ficha limpa, dizendo, ó, isso aí é lei de bêbado, não sei o quê. Deixa eu Mas retomar essa- só um negócio. Será que o Gilmar está falou. querendo alguma Vamos coisa? ouvir o André, que depois eu quero ouvir Eu quero retomar um tema Orlando importante, a partir do negócio que a Helena falou. A Helena falou que os partidos estão todos juntos e misturados. Deixa eu só falar uma coisinha. Há uma pregação, inclusive tem um grupo de políticos que se diz mais limpo, que quer enxugar o quadro partidário, que é contra a mistura. Vou dar exemplo de 2 desses políticos que fazem esse discurso, o que eles estão fazendo agora. Vamos pegar o Randolfo Rodrigues, que é o líder aqui da rede. Na eleição de Macapá, o candidato da rede tem como vice o candidato do DEM e é apoiado pelo PSDB e pelo PSOL. Outro exemplo, o Ciro Gomes enche a boca para falar mal dos partidos, enche a boca para falar mal do Eduardo Cunha, só que na eleição do Rio de Janeiro está aliado ao PMDB, do Eduardo Cunha, do Jorge Pisciani, do Sérgio Cabral, do rapaz. Diz-me com quem andas e te Gente, direi. olha, Eu queria Vamos ver o eu queria tempo que- ouvir o Brito dessa coisa. Tudo bem, mas acelera porque está O Brito chegando. dele desse Mas ritmo. acho que dá até um belo Diz que fecho. tem um assessor da presidente Dilma que está trabalhando, despachando na capelinha lá do Pois Alvorada. é, Como é rapaz, que é isso? tem coisas que parecem mentira, mas são verdade. Né?
capelinha do Palácio Alvorada virou escritório. É. Mas não é isso que eu queria me referir. Mas isso é uma burrada da Dilma desgraçada. É dele ou foi o assessor que se aprovou? Conversando Não, ontem mas era que com o determinou. ministro do Palácio, conversa lá, eu falei, ministro, e esse discurso do presidente, essa fala do presidente Temer no dia 7 de setembro? Ele botou a mão no meu ombro e disse, meu filho, primeiro as primeiras coisas, ou seja, impeachment. Vamos chegar lá primeiro. Agora, só sobre esse negócio da capelinha, dizer uma coisa seguinte. É uma burrada da Dilma e o impeachment, no fundo, foi uma sucessão de burradas da Dilma. Você quer começar outro programa? Você avisa. É verdade, porque aí... Você quer começar Vamos outro ficar programa? então, vamos você encerrar. Encerra antes, vai poder Vamos falar. encerrar, porque a semana será uma semana de muitas discussões. Ok. Sua bolsa aí. Vai querer encerrar ou vamos começar outra